do filme Ainda Estou Aqui foi indicado ao Oscar. E a atriz Fernanda Torres também está concorrendo ao Oscar de melhor atriz. E a gente tem uma matéria, uma entrevista que eu achei bem interessante. Queria colocar para vocês essa matéria da Renata Magalhães, presidente da Academia Brasileira de Cinema, revelando para a blogueirada camarada da Globo News, depois que ela soube da indicação do Oscar, ao Oscar do Ainda Estou Aqui, que o governo anterior... Fala para a gente aqui, Renata. É o link da do bloco 2. É o vídeo do bloco 2. Torre. E em 2017 houve um acordo, um convênio entre o Ministério da Cultura e a Academia Brasileira de Cinema, que a comissão que escolheria o filme brasileiro era uma comissão mista com maioria da academia, que é quem representa os cineastas brasileiros, né? É uma academia dos pares, dos nossos pares. Ali, durante o governo anterior, houve uma tentativa de um golpe, assim como é o de janeiro de 23, mas era pequenininho, menor, mas a Secretaria de Cultura do Brasil tentou mudar a configuração dessa comissão para fazer com que o governo tivesse a maioria dos votos. E aí, nossa academia, nos manifestamos junto à AMPAS, que é a Association Motion Pictures, que é responsável pelo Oscar, que nos deu uma carta dizendo não, só as academias de cineastas têm o poder de indicar um filme para o Oscar. A gente falou ontem sobre isso, Paula, e a nossa tese é a seguinte. O Oscar, pior é que no momento atual dos Estados Unidos, e considerando a esquerdopatia da academia, do Oscar, existe uma chance deles usarem o filme para ficar mandando mensagenzinhas a quem? Ao Homem Laranja do Mal, que eles acham que é o Homem Laranja do Mal, professora. É o recado, eles gostam de dar recado, que nem os ministros do STF, eles adoram dar recadinho, dando prêmio recado. Esses prêmios é a panelinha deles, né? Eles se aplaudem entre si. Aí quem pensa diferente, que não é de extrema esquerda, não pode entrar na panelinha deles. Então é sempre a panelinha deles que escolhe. E assim, quer dar o Oscar, quer se premiar, tudo bem. O caso é que o buraco é um pouco mais embaixo. Eu cheguei a fazer um vídeo também sobre esse filme e o grande problema deste filme é que ele é uma peça de propaganda socialista. Ali eles colocam a esquerda como pessoas que estavam lutando pela liberdade. E, na verdade, eles estavam lutando por uma ditadura do proletariado. Eu me esqueci o nome do personagem do filme, não o da Fernanda Torres, o marido da Fernanda Torres, que era um deputado. Ele chegou aí para o Chile visitar uma mulher, agora não vou me lembrar o nome dela, mas que participou do sequestro do embaixador dos Estados Unidos. Ela era de um movimento guerrilheiro revolucionário. E é por isso que eu não estou defendendo o que os militares fizeram também. Teve excessos pelo lado dos militares, mas é importante que a história seja contada como ela é. Os militares não estavam perseguindo pessoas porque elas estavam distribuindo flores, não porque elas estavam dando suas opiniões. Alguns eles perseguiram por isso também. Mas, tanto que acabou, os militares, eu sempre vou falar que eles conseguiram acabar, inclusive, com o que tinha de direita no país. E quando devolveram, eles criaram todas o clima para que voltasse a esquerda ao poder, porque eles entregaram as universidades para a esquerda. Então erra quem disse que o regime militar foi um governo de direita, porque não foi altamente estatizante. Voltando lá no meu primeiro comentário, a direita deve ser caracterizada pela descentralização do poder. Aí é conservador, é liberal, é isso, é aquilo, é anarcocapitalista, daí tem diversas correntes. Agora, dizer que os militares representam a direita, que eles eram 100% malvadões e perseguiam pessoas que lutavam pela liberdade, pela democracia, é uma grande falácia. O problema é que este filme será exibido nas escolas e as crianças irão assistir esse filme e tomarão aquilo como se fosse uma verdade histórica, como aconteceu, por exemplo, com o filme da motocicleta lá do Che Guevara, que passava exaustivamente nas escolas nos anos 90 e gerou um monte de pessoas que usam a camiseta do Che Guevara e dizem combater a homofobia, que é um negócio totalmente fora do senso. Eles não sabem da história real. Então,
deveria ser contada a história real. E esse filme, ele é utilizado como peça de propaganda. Se ela vai ganhar o Oscar, o Kikito, a Periquita Dourada, tanto faz, ganha, façam lá a indicação, se aplaudam, que lindo. Agora, é interessante, assim, esse filme, teoricamente, a propaganda que é feita, é que é para denunciar a tortura, a perseguição política, né, presos políticos e pessoas que foram exiladas em razão da sua ideologia política. Se a Fernanda Torres ganhar o Oscar, seria interessante ela subir lá e falar sobre os presos políticos que nós temos hoje no Brasil, os exilados que hoje nós temos no Brasil, no atual regime. Seria uma ótima oportunidade para ela mostrar que ela não tem tendência, que ela está realmente lutando pela liberdade. O que tu acha que vai acontecer, Marco? Ela já se pronunciou algumas vezes falando da importância do filme para o estado de coisas atual, jogando como os vilões, óbvio, deixando aberto ali Trump, Bolsonaro, Milei, a extrema-direita, fascista, taxista, sei lá. Esse pessoal é o tal negócio, né? Eles repetem, é o que eu falo, eles não param de repetir. Só que eles têm obras artísticas feitas do lado deles, e a gente ainda, né, engatinhando para conseguir construir produção cultural. Enfim, eles têm a patota deles também, né? A academia é uma patotinha da galera que já está enviesada. Tem um vídeo, Sté, da Globo News falando sobre a temática. Eu vou deixar mais aberto para a gente ouvir. Vamos lá. Passamos 4 anos com os artistas, e a Sandra pode falar melhor do que isso, sendo tratados como criminosos mesmo, criminalizada. A arte foi criminalizada, os artistas foram perseguidos, né? Essa imbecilidade de Lei Rouanet, que as pessoas repetem, não tem a menor ideia do que seja a Lei Rouanet. Aliás, uma lei liberal, né? E o governo se propunha na economia a ser liberal. Que não financia o cinema, né? Oi? A Lei Rouanet não financia o cinema. Não tem nada a ver com esse filme, mas virou assim o rótulo dos imbecis, né? Os imbecis, para falar contra a cultura, usam a cartada da Lei Rouanet. Enquanto isso estava acontecendo, o filme estava sendo produzido. Não é isso? Isso. Desses 4 anos estava sendo produzido. Então, por isso que eu digo que a sociedade, ela é viva. Ela é viva. Então, veja só, a gente comenta aqui, eleição de Trump. Na vida, já dizia o grande filósofo Nelson Ned, na vida tudo passa, tudo passará, nada fica, nada ficará. Então, nas democracias, é isso. Quando você acha que está tudo acabado, tem alguma coisa acontecendo. Então, aí, essa é a resposta. Pediram boicote para esse filme. Disseram que esse filme aí é de artista comunista, etc. E está aí. Então... Só quero saber se custa a gente lançar o prêmio Periquita de Ouro. Eu só quero saber isso, tá? Eu acho que isso vai alavancar a arte da direita, lançar o prêmio Periquita de Ouro. Ai, gente, me irrita tanto que assim, ó, a gente tem um exemplo muito, muito claro. Eles fazem com todos os temas exatamente o que eles fizeram com o tema do Pix, tá? Lembra que eles falaram que a gente tinha dito que o Pix ia ser taxado e ninguém disse isso? Então, justamente, eles pegam absolutamente todos os temas dos quais a gente critica para poder dizer, eles disseram isso, mas não foi bem isso que dissemos. E vamos falar um pouco dessa questão de arte. O que nós falamos sobre o financiamento público com relação à arte? Que quem paga, manda. E, portanto, a narrativa do artista enviesadamente acaba sendo politicamente tendenciosa e, portanto, o ideal seria que quanto menos financiamento público para a arte, melhor. É basicamente isso que o cidadão comum está querendo comunicar. Mas as pessoas indo à Globo também, eu não espero que eles consigam entender o que diz o homem comum quando ele fala que, eu não tenho um hospital, mas você está dando dinheiro para Fernanda Torres, não é esse o caso, porque eu sei que não é esse o caso, mas, sei lá, para Cláudia Raia, para Daniela Mercury, tá entendendo? É isso que o cidadão comum está querendo comunicar. Eu pago meio ano da minha vida trabalhada de imposto, todos os anos da minha vida, ou seja, eu pago meia vida de imposto no Brasil, eu trabalho para o governo, sou um escravo do governo, para que vocês financiem artista, e eu não tenho aquilo que eu pago para ter, que é saúde, educação, infraestrutura. E isso também precisa sair um pouco da mentalidade do brasileiro, que o governo ele não precisa te dar tudo, você não precisa pagar tudo para o governo fazer para você. Tá? É mais ou menos essa cultura que a direita está formatando e que desespera um pouco esse bando de artista e esse bando de enfim, propagandista que se diz jornalista.
Agora, eu tenho uma coisa interessante do primeiro vídeo que o Marco mostrou, que fala do suposto golpe, né, que tentaram dar ali. Se isso acontece nas altas cúpulas, tá, das academias enfim, em quem decide, vocês imaginam o que acontece aqui embaixo para decidir quem que vai ser o artista que vai cantar na prefeitura, quem que vai ser o artista que vai ter o subsídio disso ou daquilo. Então fica muito claro para a gente entender o porquê que o fulaninho que pinta um quadro realista não consegue financiar a sua cultura com o Estado e por que a Daniela Mercury consegue. Então, existe uma obviedade na coisa toda e que esses propagandistas disfarçados jornalistas tentam articular para falar assim, não, eles estão falando contra a cultura, não, seu animal de teta. Ninguém está falando contra a cultura, seu... Bom, deixa eu ficar quieta, né? Para não falar palavrão, para não cair a live. O que as pessoas estão dizendo é vocês transformaram a cultura num tipo de guerra assimétrica contra o cidadão comum. É isso, só isso. Não entendeu? Então se faz de louco aí, que a gente vai continuar aqui falando. É isso. Só um adendo bem pequeno, na cultura não tem licitação para esses shows aí que a Esté falou. Eles são contratados com dispensa de licitação porque eles dependem, tem um termo técnico, essa Esté, daqui a pouco artista... não precisa me abrir, era só esse o talento do artista. Então ele pega recortes de jornal ali, prova que ele tem o talento, que é insubstituível, tem que ser aquele artista. Infundível. Exatamente. Infundível. Que é considerado um tipo de bem infungível, vamos dizer assim. A arte, ela não substitui o artista, sabe? Não é que nem comprar uma mesa, tem que fazer a licitação da mesa, daí tem que apresentar e ainda menor assim dá problema. O artista faz, é só ele que faz, entendeu? 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 É isso aí. Eu acho, professora Esté, que se a Fernanda Torres ganhar ou o filme ganhar, o discurso que eles vão fazer vai ser bem parecidinho com o do Otávio Guedes, assim, é a minha impressão. Nós éramos criminalizados, passamos por um período negro da história do Brasil que nos leva a recuperar a memória das ditaduras do passado e não podemos deixar que isso aconteça nem no Brasil, nem aqui nos Estados Unidos. Portanto, nós da classe artística estamos vigilantes. Assim, eu vejo um discurso mais ou menos assim. Não, e detalhe, a gente está aqui falando, né? Ela tem que ir lá, ela tem que falar dos presos políticos, e é importante deixar claro que o Brasil... Ela tá, assim, com todo respeito, ela tá cagando para o Clériston. Fernanda Torres está cagando para a dona Jupira. Fernanda Pelo contrário, eles inclusive acham que foi merecido. O Rubens Paiva tem tesão. O Rubens Paiva tem tesão, sonho erótico com a galera sendo perseguida. Ele está nas redes sociais chamando o Trump de nazista, porra. O Rubens Paiva tá assim, é um negócio... Isso daí, a gente vai fazer um funil nisso, que é o seguinte, agora o Trump liberou os presos políticos de lá, tá? Ele concedeu o perdão. Inclusive, presos políticos, porque lá nos Estados Unidos também aconteceu de prenderem gente que estava rezando em frente à clínica de aborto, e ele concedeu esse perdão também, as pessoas foram soltas. Para tentar evitar que essa falta de democracia aconteça no Brasil, é bem capaz dela fazer o discurso em sentido contrário do que a gente está falando aqui. Não duvidem que isso aconteça, tá? Não duvidem. Exato. E eu vou... Isso é bem interessante, porque o Lula já está falando nos palanques que o Brasil, aqui a gente colocou no GC, Brasil no Oscar, né? O Lula está falando, nós estamos no Oscar. E ele está querendo, ele vai querer colher ainda os louros disso daí. Então... Mas é para isso que eles financiam, né, Marco? Ele tem que colher os frutos do financiamento dele. É para isso que serve. É isso. Desculpa, eu falei Rubens. O Rubens morreu, né? O Marcelo, o filho. O Marcelo Paiva, o que eu queria lembrar era o Rubens Paiva, que é o deputado esse que é o marido da Fernanda Torres no filme. Esse Rubens Paiva, os militares suspeitavam da ligação dele com o... Não é o Marighella? Não, será que você não está confundindo com o que é ex-companheiro? Não. Não. O Ainda Estou Aqui. É o Rubens Paiva, engenheiro civil. Sim, exatamente. Foi deputado e ele estava envolvido, supostamente, talvez, quem sabe, com essa galera aí da guerrilha. Ele não era guerrilheiro, ele não estava armado.
Carlos Lamarca. Isso, Lamarca, eu confundi os guerrilheiros aqui. Ele parece que tinha umas mensagens que vieram dessa mulher do Chile, que estava no sequestro, que era para o Lamarca. Os militares queriam chegar no Lamarca, sequestraram e acabaram com a vida do homem. Também, né? Tá errado. Mas não era um santo que estava comprando sorvete de morango com baunilha na esquina, né?